Gonçalves e Dr. Marlon Ricardo Lima Chaves, que são responsáveis pela defesa do Adriano Pacheco aqui no plenário. Então, com a palavra, ilustrada. Boa tarde a todos. Desculpe. Vossa Excelência, Dr. Carlos Alberto Garcetti. Manifesto aqui mais uma vez a minha profunda admiração por Vossa Excelência como magistrado. A imparcialidade destacada pelo Dr. Bobadilla é uma característica que, ao meu ver, é uma das mais importantes em um magistrado, e o senhor a possui, além da sua capacidade técnica e da sua capacidade como doutrinador. Inclusive, parabenizo pelo último livro dos sistemas penais. Terminei a leitura anteontem e está excepcional. Com certeza vou indicá-lo aos meus alunos. Dr. José Arthur Bobadilla, eu vou lhe perdoar pelo senhor não lembrar que nós tivemos um plenário juntos, porque já fazem 4 anos. Eu não sei como que... É uma questão de sorte, às vezes, eu não sei, sorte, azar, mas nesses 4 anos atrás nós fizemos 2 plenários juntos, e de lá para cá eu só fiz plenários com os seus parceiros. Ou com a doutora Lívia, que é a sua parceira, né, Aline, ou com algum advogado, algum promotor que vinha de fora. Às vezes, naqueles júris que tem extemporâneos, né, que vem algum promotor de fora. Mas nessa oportunidade que tive de estar com o senhor, e nas imensas oportunidades que tive de estar ali sentado, assistindo Vossa Senhoria, pude perceber que o senhor, com certeza, é um promotor que acredita naquilo que está fazendo, e isso definitivamente é um destaque que tem que se dar. Então, muito obrigado pelas suas palavras e parabéns pela sua atuação como membro do Ministério Público. Doutora Andréia, minha colega professora, minha colega de banca, minha colega de defesa, somos amigos há muitos anos e eu tenho a oportunidade de, com isso, conhecê-la como pessoa e como profissional. E as duas situações apenas me trazem a você diversos elogios. Doutor Androaldo, aqui presente, apesar de ele ter um defeito complicado, ele é colorado, torce para o Internacional, não sei se algum de vocês é torcedor do Internacional, mas eu sou gremista, falo isso com uma certa dor no coração, mas sou gremista. Mas é uma pessoa excepcional, um advogado excelente e tenho muito prazer de o senhor estar aqui. Demais serventuários, assistentes, assessores, policiais, agradeço a presença de cada um de vossas excelências, todos que estão assistindo, meus amigos, meus alunos, espero que aqui Vossa Excelência vejam apenas mais uma representação daquilo que eu digo a vocês sempre. Aqui a gente tem que vir com verdade e com o objetivo de defender todos os direitos daquele que nós estamos representando, no meu caso aqui, representando o Adriano. Por isso, inclusive, não abdiquei dos 5 minutos, doutor, porque eu entendo que aqui eu sou o Adriano e eu não estou aqui para desistir de qualquer direito que seja dele. Mesmo tendo a possibilidade de 5 minutos a mais, o senhor vindo à réplica, eu terei mais tempo de fala, então, logicamente, que eu não poderia abdicar desse direito. Seu Lídio, peço desculpas pelo que falarei aqui, estou aqui no meu papel como defensor do Adriano e com aquilo que eu acredito que seja verdade. Com certeza não será alguma coisa que o senhor vai se agradar, mas eu realmente acredito no que eu estarei fazendo aqui, tá? Senhores jurados, Vossa Excelência tem o papel mais importante aqui e já devem, aqueles que já fizeram algum plenário, já ouviram isso possivelmente, que Vossa Excelência estão aqui porque são pessoas como nós. E como pessoas como nós podem olhar as situações que aqui são trazidas e através delas se colocar no local daquela pessoa ou de uma parte dentro daquela circunstância e através disso se perguntar se naquela circunstância o que é mais crível, qual das duas versões é mais crível, porque aqui nós estamos vendo, principalmente nesse júri de hoje, basicamente, qual das duas versões é mais crível. O doutor Bobadilla trouxe a vocês uma versão de que o meu cliente seria um amante que estava querendo ficar junto com a sua amada e por isso queria eliminar o seu líder da jogada, que era o marido. Eu trarei a versão de um marido traído, que era possessivo e que, na verdade, ele estava tentando eliminar aquele que tinha um caso com a sua esposa. E aí, olhando as provas, que eu não vou falar isso simplesmente falar, vou trazer provas a Vossas Excelências vão chegar à conclusão de se uma das duas versões é a versão correta e qual delas é a versão mais correta. O objetivo aqui é que, ao final do dia, sabendo a responsabilidade que Vossas Excelências têm, Vossas Excelências possam colocar a cabeça nos seus travesseiros e dormir tranquilamente.
porque não vão ter peso na consciência nem de ter absolvido um culpado, tampouco de ter condenado um inocente. Diria, inclusive, que o direito penal, a nossa norma, ela tem uma regra que ela é muito importante, que é a regra do indúbio pro réu. Então tem uma regra que fala que, na dúvida, a gente tem que absolver. Na dúvida, a gente tem que interpretar de forma favorável ao réu. E essa não é uma regra besta que favorece a impunidade, de forma nenhuma. É uma regra que ela serve para tentar dar um pouco de igualdade aos dois lados que aqui estão. Aqui o que nós temos, o Estado, representado aqui pelo Dr. Bobadilla, Ministério Público, e uma pessoa, um cidadão. Pensa numa situação em que o Estado está contra um de vossas excelências. Já vou pedir desculpa por aqui, se eu chamá-los de vocês, de forma nenhuma é um desrespeito, é um costume. Eu entendo que vossas excelências são membros da sociedade como todos nós. Então, se eu chamá-los de vocês, não levem de forma nenhuma com desrespeito, por gentileza. Aqui nós temos dois pesos. Nós temos o Ministério Público, que é o peso do Estado, e nós temos o réu, ele, aqui, que só está de cabeça baixa porque eu mandei ficar de cabeça baixa, porque senão estaria de cabeça erguida. Eu não quero que, por acaso, ele olhe para alguma de vossas excelências e vossas excelências se sintam intimidados por isso. Por isso eu falei, fica de cabeça baixa. Olhem a questão de peso, a diferença que nós temos. Nós temos o Estado, gigante, enorme, contra uma pessoa. O Estado, que pode fazer o que ele quiser. Num processo como esse, por exemplo, poderia ter chamado aos autos a Santa Casa inteira, todos os médicos da Santa Casa, se quisesse. Chamava todos os... Está com dúvida em relação a se o tiro entrou, o tiro saiu? Chama o médico que fez a cirurgia. Eu não tenho nem como saber quem é o médico se eu não oficiar a Santa Casa. Agora, quando o Ministério Público oficia alguém, eles respondem como fez. Não foi o juiz que oficiou o perito para esclarecer. Só na segunda vez. Na primeira vez, quem oficiou foi o próprio Ministério Público. Se eu mando um ofício para o perito, ele vai dizer, pede para o juiz. Se eu mando um ofício pedindo uma câmera, eles vão dizer, pede para o juiz. Se eu peço qualquer coisa em um órgão público, eles vão dizer, somente com ordem judicial. Agora, se o Ministério Público pede alguma coisa, eles entregam. Se a polícia pede alguma coisa, eles entregam. Isso porque o Ministério Público é muito mais poderoso do que a defesa. E se, com todo o poder que o Estado tem, ele não conseguiu provar, sem sombra de dúvidas, que aquele cara é culpado, só nos cabe inocentá-lo. Esse é o princípio do pro réu, não tem nada a ver com impunidade. É para tentar colocar os dois no mesmo caminho. Porque o Estado tem todo o poder do mundo, ele pode fazer o que ele quiser. E a gente é muito limitado. Antes de começar especificamente a defesa, doutor, só fazer um adendo. Nós conversamos ali fora, então nós temos uma situação de respeito mútuo, então peço desculpas se por acaso eu falar em Ministério Público, não é de forma pessoal. E também, enquanto advogado, eu tenho uma postura, e eu sempre tive essa postura. Acho que nesses 14 anos de profissão, eu não sei também quantos júris eu fiz, eu não sou de ficar contando, mas se eu fiz alguma interrupção para o Ministério Público, foram uma ou duas. E foram situações de extrema necessidade. Então, mesmo não concordando com o que Vossa Excelência fala aqui, o meu local é o silêncio. Eu não faço interrupções e espero do Ministério Público, claro, o mesmo respeito. Por quê? Porque eu entendo que Vossa Excelência estão aqui para ouvir as duas partes. Vocês não vão conseguir botar a cabeça no travesseiro e dormir se julgarem de alguma forma e que não tenham ouvido uma defesa e uma acusação coerentes. Então, ouçam a acusação, ouviram a acusação, agora ouçam a defesa. Ouçam a defesa, deem uma chance à defesa. Eu sei que quando a acusação fala e ela traz a Vossa Excelências uma interpretação, fica muito crível aquela interpretação. Se Vossa Excelência me derem a chance de me dar o ouvido destinado à defesa, eu tenho certeza que eu posso mudar essa opinião de Vossa Excelência. Porque assim como o Ministério Público, eu me baseio nos autos. Assim como o Ministério Público, eu me baseio nisso que está aqui. No que foi dito pelo processo, no processo, do que foi dito aqui na delegacia. Esse foi um inquérito longo, dispendioso, em que ele não foi acompanhado por mim no começo. Inclusive, faço aqui um destaque. Eu não sei quem é o advogado que o acompanhou no começo, e as pesquisas que eu fiz, assim como a doutora Andréia que ali está, e nós temos um Centro Nacional de Advogados. Você coloca o nome do cara lá, vai mostrar quantos advogados tem com aquele nome no Brasil. Qual o número da OAB dele? Se você buscar a OAB do advogado, vai mostrar quem é esse advogado. E nas duas situações, tanto buscando pela OAB quanto buscando pelo nome, ele não existe. Infelizmente, acontece. Você é pego numa situação de vulnerabilidade completa numa delegacia ou algo assim, alguém se passa por advogado, pega o seu dinheiro e aí faz a cagada, como foi feita nesse caso.
Isso que muita coisa do que foi pedido para se dizer na delegacia nem é diferente do que a gente está defendendo aqui. Foi só uma tentativa de mudar essa lógica feita pela acusação aqui, mas a gente está dizendo a mesma coisa. Só que, infelizmente, isso acontece. Não vai ser o primeiro e não vai ser o último que vai ser levado à delegacia e vai ter lá um cara que se passa por advogado e vai receber aí seus R$ 1.200 para fazer um acompanhamento, e nem mesmo o advogado é. E por falha, às vezes, da delegacia, quando o advogado não está lá com uma OAB falsa, né? Mas por falha da delegacia não consta, a OAB não tira uma cópia da OAB do advogado, não coloca uma OAB do advogado ali. Mas quando a gente busca, tanto pelo número, o número dele é, você lembra o número? 69, alguma coisa, né? 96855. A minha OAB é número 13370. No Mato Grosso do Sul, nós estamos hoje na OAB 27.000. Então, se é 96 mil, não é de Mato Grosso do Sul. Pode ser de outro estado? Pode. Lá em São Paulo tem uns 600 mil. Só que a gente colocando lá no site da OAB não aparece ninguém com esse nome. Aparecem uns 4 caras ali, de OABs com números equivalentes, só que em outros estados que tem mais advogados, mas nenhum deles é esse cara. Então, infelizmente, creio que ele levou um golpe. Por que eu digo que eu vou me apegar às provas e aos autos? Porque eles são suficientes para demonstrar que, na verdade, o que nós temos aqui é um marido, e eu posso dizer marido, porque ainda não houve o divórcio, um marido, por lei ainda marido, possessivo, que percebendo que tinha alguém em vias de tirar a sua esposa, agiu contra essa pessoa. Em mais de uma oportunidade. Só que nessa oportunidade em específico, quando foi agir, acabou que a pessoa estava preparada e reagiu. E quem levou a pior foi ele. Essa situação está claramente demonstrada nos autos. E eu vou começar fazendo mais uma observação. Só estamos aqui hoje com o Adriano sentado ali, sem a ex-esposa, atual esposa do Lídio, foi uma bagunça, né? Porque ela foi esposa do Lídio, continuou esposa do Lídio, ficou com ele por 2 anos, teve um filho, se separou dele, está com outro, e ainda é esposa no papel do Lídio, porque ele não fornece a ela seu divórcio. Porque na cabeça dele, casamento é para sempre, mesmo que seja isso, que ele entende de casamento, ter um papel dizendo que você é marido de alguém. Mas na denúncia inicial, isso aqui foi pintado como um casal, ele e a Ana Raquel, em uma relação extraconjugal que tentaram matar o marido para ficar com tudo. No desenrolar do processo, felizmente, ficou claro que a Ana Raquel foi colocada de gaiato nessa história. Porque ela foi colocada aqui no processo, por isso aqui, simplesmente porque ela marcou um encontro com ele no dia dos fatos. Então ela ligou para ele e falou assim, ó, meu marido saiu, vamos nos encontrar. E por causa dessa, meu marido saiu, vamos nos encontrar, como se isso já não tivesse acontecido sei lá quantas vezes, já que eles tinham uma relação extraconjugal. Porque naquele dia ela falou, e coincidentemente naquele dia aconteceu esse imbróglio, ela foi colocada aqui como se ela quisesse matar e tivesse armado uma situação para matar o Lídio. E por causa disso, inclusive, ela perdeu a guarda das filhas. E até hoje não conseguiu recuperar, mesmo já tendo sido excluída desse processo. Mesmo não estando aqui sentada no banco dos réus. Perdeu a guarda das 2 filhas. Ela falou no processo. André, coloca para mim, por gentileza, o vídeo da Ana. Você vai colocar para mim, por favor, no minuto 3,15. Eu vou roubar sua água, tá, André? 3,15, por favor. No fundo da casa, e meu ex-marido ele é azulejista. E eu, por muito tempo, trabalhei com ele como ajudante. Eu ajudava ele na construção. Por muito tempo eu fui servir de ajudante para ele. Tanto é por isso, porque ele não deixava eu trabalhar, eu só trabalhava se fosse com ele. Pode parar. Primeiro ponto importante. Isso aqui é para deixar bem clara a personalidade daquele que estava aqui
sentado falando para vocês como se ele fosse um casal perfeito. Casal perfeito, todo mundo invejava eles como casal. Se qualquer pessoa visse eles como um casal, era o casal mais feliz da rua, né? Agora coloca, por gentileza, no minuto 8.1. Não, ele, até onde eu sei, e eu sei por boca de outro, até inclusive da mãe, dos parentes dele, ele era agressivo com a ex-mulher. Ele sempre portou arma, ele sempre teve arma de fogo, que é Paraguai, né? A maioria tem. E ele era agressivo com a ex-mulher, sim. Ele comigo, ele era agressivo assim com palavras, ele tinha que andar do jeito que ele queria. Eu tinha que ver uma vida que ele queria que eu vivesse. A senhora recebeu algum tipo de ameaça dele? Ele sim, depois que ele ficou sabendo que ele suspeitava já assim que eu estava com o Adriano, ele ficou fazendo ameaça. Na verdade, suspeitava não, já sabia. Certo. Mas no período anterior a essa notícia do relacionamento da senhora com o Adriano, ele era tranquilo ou ele já era agressivo com a senhora? Não, ele era agressivo assim, com palavras. Assim, ele era chucro. Era muito chucro. Ele é, assim, tudo tinha que ser do jeito dele. Não podia, assim, posso falar? Sim. Eu não podia passar uma base, não podia cortar a cabeça, tinha que vestir do jeito que ele queria, tinha que andar que nem uma velha pra ele, porque senão, se eu colocasse uma roupa assim, uma calça, alguma coisa assim pra ele, já era... ciumento, então. Era possessivo. Possessivo. Mas assim, a agressão física, a senhora... Física, ele só me deu uns empurrão assim, mas aí ele quebrava a porta, ele quebrava as coisas assim, pra não me bater. Tá. Obrigado, André. A senhora já havia... Quem está falando aí é a Ana Raquel, ex-atual esposa do Lídio, né? Descrevendo como era a relação perfeita dos dois, onde ela era obrigada a fazer para ele tudo o que ele quisesse, se vestir como ele quisesse, não podia trabalhar, só podia trabalhar se fosse com ele, não podia sequer passar uma base, porque talvez se o fizesse seria mal vista ao lado dele, talvez os irmãos da igreja não gostassem, achassem alguma coisa diferente. Nos termos que ela utilizou, tinha que se vestir igual uma velha. Possivelmente ela queria se vestir com alguma roupa, talvez um pouco mais curta, mas não. Para o marido não existe essa possibilidade, mulher minha não anda com roupa curta. Mulher minha anda com tal roupa, mulher minha não usa maquiagem, mulher minha não usa batom vermelho, mulher minha não usa um esmalte com uma cor um pouco mais forte. Acredito que Vossa Excelência já devem ter ouvido situações parecidas em muitos casos. O nome que estão dando agora é relação tóxica. E para mim é uma situação de possessividade, é uma situação de agressividade, de um cara que, percebendo que ia perder a sua posse, a sua propriedade, a sua esposa, para esse cara que está aqui sentado, resolve agir com as próprias mãos. E sabe quando ele fez isso a primeira vez? Logo na sequência, eles tiveram uma relação extraconjugal. Eu não estou aqui para defender moralidade de ninguém. Ter uma relação extraconjugal é errado por si, independente de quão ruim esteja o seu casamento. Mas eu não vou julgar. Eu não sei o quão medo ela tinha de se separar, eu não sei o quão medo ela tinha de uma agressividade. Como ela disse, a mãe do Lídio disse para ela que ele tinha agredido a esposa anterior. Então eu não sei, eu não vou entrar nesse mérito. Não é o nosso papel aqui também. Porém, em uma relação extraconjugal que foi descoberta pelo seu marido, esse sentiu a sua posse sendo retirada, e quando sentiu a sua posse e propriedade, a sua esposa sendo tirada de si, resolveu agir contra. E em uma das vezes em que a esposa dele pediu divórcio, porque é o caminho comum, então ela estava com o Adriano, e ela chegou à conclusão de que não queria ter um relacionamento com o Lídio, pediu divórcio. Ele negou em todas as vezes, inclusive até hoje, né? Mesmo ela já tendo ficado 2 anos com ele, tendo tido um filho, estando com o outro, ainda o divórcio é negado. Mas, mesmo com a negativa, ela insistia e pedia. Em uma dessas vezes, ela teve que ligar para o Adriano, falar: Adriano, se você está em casa, sai de casa, porque o Lídio saiu com os irmãos dele,
atrás de você. Então, na primeira situação, chega a ser jocoso acreditar que o marido descobre que tem alguém dando em cima da sua mulher, e aqui esquecendo uma relação tóxica, esquecendo a relação abusiva que estava acontecendo, uma situação comum. O marido descobre que tem alguém dando em cima da sua mulher, e aí na cabeça dele, por causa de uma curtida, um coraçãozinho no Facebook. E aí ele vai ligar para esse cara para tirar satisfações, ele vai dizer, olha meu irmão, por obséquio, gostaria de dizer a vossa senhoria que o senhor não entre mais em contato com a minha esposa, porque as suas curtidas estão me incomodando. Tem que ser muito otário para acreditar que o cara vai ligar nesse tom. Vem aqui, use, honre as suas calças e diga, liguei e ameacei mesmo. Mesmo que não tenha feito nada depois. Porque é verdade. Porque é o comum. Porque quando o cara liga pro cara que está supostamente dando em cima da sua esposa, ele não vai falar com toda a educação do mundo, como o irmão da igreja, que tem que ser bem tratado. Ele vai dizer de uma forma a que ele espante aquela circunstância. Qual circunstância? Alguém, nesse caso, está querendo roubar dele aquilo que ele considerava como propriedade. Só que o grande ponto desse processo, e foi muito batido pelo promotor, é de onde vieram esses tiros. 2 vezes foram pedidos esclarecimentos para o perito. Só que esse pedido de esclarecimento para o perito ele foi extremamente tendencioso. Nunca nesse processo o Adriano disse que atirou pelas costas. Nunca! O que ele disse e repetiu aqui é que ele estava atrás do Lídio quando ele atirou. Não que o Lídio estava de costas. Ele nunca falou, atirei enquanto o cara estava de costas. Ele falou, atirei enquanto ele estava na minha frente. São coisas diferentes. Vossa Excelência estão na minha frente e não estão de costas para mim. Agora, quando o Ministério Público pediu o ofício para a polícia, ele disse, tendo em vista que o réu e a vítima afirmam que os tiros foram dados pelas costas, será que está certo esse laudo? 2 vezes foi feito isso. 2 vezes. O que o perito respondeu nas 2? Ele falou, olha, quando o cara chegou para mim, ele tinha um rasgo no peito, cicatrizado, que não dava para eu entender qual é o orifício de saída e o orifício de entrada. André, abre o processo, por favor, e coloca para mim nas folhas 529. E não dava para entender qual era o orifício de saída e o orifício de entrada. Isso o perito, IML, quando ele foi fazer o exame de corpo de delito lá. Porém, ele quando tomou os tiros foi para a Santa Casa. E na Santa Casa o médico, que querem fazer crer que seja um idiota, mas não é. O médico, olhando dali sim. Sobe um pouquinho mais, se você conseguir reduzir um pouco a imagem para ficar as 2 imagens na tela. Isso. O médico da Santa Casa disse que os orifícios de entrada foram na frente e os orifícios de saída foram atrás. Ah, mas ele levantou aqui e mostrou os buracos. Buraco pode ser de entrada e pode ser de saída. Quando o tiro atravessa alguém, o buraco de entrada fica de um jeito, o de saída fica de outro. Isso é facilmente percebível por um acadêmico de 6º semestre de Direito que esteja fazendo medicina legal. Porque ele vai ser apresentado para essa imagem aqui. Uma imagem que é lógica. Quando o tiro vai, ele automaticamente vai romper a pele. E quando ele romper a pele, ele vai fazer com que a pele abra para dentro. Igual está naquela imagem lá. Ele vai criar um abaulamento para dentro, o calor da munição vai gerar uma mini cicatrização ali, e ele vai criar uma leve, quase imperceptível, mas para o médico, para alguém que está vendo aquele machucado, facilmente percebível, vai levar a um abaulamento interno. Quando o tiro sai, ele está rompendo. Ele tira a pele e joga a pele para fora.
E isso cria também uma mini cicatrização externa. Isso um médico com certeza tem capacidade de perceber. Isso um acadêmico de direito, essa mesma imagem aí, um acadêmico às vezes no quarto semestre estuda. Então quando o cara chegou na Santa Casa, e aí estão tentando fazer vocês errarem. Porque o que o Ministério Público tentou fazer aqui com Vossa Excelência foi dizer, está muito claro que os tiros foram pelas costas. Atirou aqui e abriu aqui para tirar a munição. Não! A única munição que foi encontrada no corpo do Lídio foi na perna. Não sou eu que estou dizendo, já vou ler o laudo para Vossas Excelências. As outras transpassaram, transfixaram. Ele tomou tiro pela frente, o tiro saiu pelas costas. Por que operaram pela frente? Porque é padrão. É padrão, você, quando tem um tipo de lesão que pode ser muito extensa, e não tem como a gente saber a extensão da lesão, o que normalmente se faz é abre o corpo e verifica por onde aquela bala passou. E qual que é o ponto de partida? O local da entrada. Por isso que ele foi operado pela frente. Partes do local da entrada. Entrou a bala pela frente, então a gente abre e vai caçando por onde essa munição passou até sair pelas costas. E aí verifica, será que acertou algum órgão aqui? Porque às vezes não acerta nada, às vezes o cara dá uma puta sorte na travessa ali, não acerta quase nada. Às vezes não, atravessa um pulmão, atravessa um estômago e tem que fazer alguma limpeza, alguma coisa do tipo. Às vezes tem fezes que saem no meio do corpo, tem que fazer uma limpeza. Para o médico descobrir isso, ele tem que abrir o cara. Abre, verifica por onde aquela munição passou, resolve ali, depois fecha. O fato daqui estar aberto não significa que aqui foi aberto para tirar uma munição. Ao contrário. O laudo que se encontra, põe para mim por gentileza, André, folhas 160. O laudo se encontra as folhas 158. Começa na 158, tá? Ele foi feito aos 22 dias do mês de setembro de 2017. O nosso crime aqui aconteceu em junho. Esse aqui é o laudo do IML, do perito. Nas páginas 159, ele vai dizer, bem aqui, ó, conforme consta em relatório médico hospitalar no Hospital Santa Casa de Campo Grande, prontuário número 852707, eu não posso pedir o prontuário do Lídio lá na Santa Casa. Atendimento número 4150548 de urgência e 4150594 de internação. Admissão dia 24/7. Motivo da internação: ferimentos por arma de fogo. Exame físico, médico olhando para o cara. Ferimento de arma de fogo em abdômen e braço direito. Dois orifícios de entrada em abdômen e um no braço direito, de entrada. Exames complementares não referidos, conduta cirúrgica, aí a cirurgia ele descreve, ó, laparotomia explorativa, evidenciando a laceração, então, que eles foram caçar ali onde que estava a situação. E aí, ó, aqui embaixo, desbridamento de ferimento em coxa esquerda com retirada de projétil. O único projétil que foi retirado dele, então, que não transpassou, então, que o tiro não atravessou, nos termos leigos, foi o tiro que pegou na coxa direita. Os outros tiros atravessaram. E aí ficou... Põe na imagem, André, por favor, que é 160. E aí ficou as lesões. Número 2, é essa bolinha aqui, ó. Não é esse traço no meio aqui da cirurgia, é essa bolinha aqui, ó. Lesão número 2, lesão de entrada. Lesão número 3, essa bolinha aqui, não é o traço. Lesão número 3, entrada. E aqui a lesão número 5, de entrada. E a lesão número 4
ela tem entrada e não tem saída. Obrigado, excelência. Foi. E essa lesão número 4, que ele está tentando me ajudar aqui, ó. Obrigado. Mas acho que eu não vou precisar mostrar mais, não. Ela não é nem de entrada nem saída, porque o tiro passou de raspão. O tiro do braço passou de raspão. Então, vamos pensar por lógica e coerência. O Lídio, no seu depoimento, ele deixa claro como as coisas aconteceram lá na delegacia. E depois aqui, complementando a minha pergunta que foi feita ao final. Ele saiu da igreja, ele estava indo para sua casa, local para onde também estava indo o Adriano, só que cada um com motivos diferentes. O Adriano para pegar e ficar com a Ana Raquel, e o Lídio para ir para sua casa. O Adriano achando que o Lídio não iria estar lá naquele momento, porque havia sido informado que ele não estaria, ia se encontrar com a Ana Raquel na esquina de sempre, próximo à casa, e o Lídio indo para casa depois do culto, talvez porque tenha acabado mais cedo, se é culto. Em cada momento falam uma coisa. Em um primeiro momento falaram que era culto, aí depois disseram que não, culto não tem nessas datas, então é oração, e oração é mais rápida. Em outros momentos disseram que não, é que na verdade ele é azulejista e ele estava auxiliando a pastora na obra da igreja. Então nas horas de folga ele ia fazer isso. Qual das 3 versões não importa. O que importa é que ele saiu mais cedo do local onde na cabeça do Adriano ele estaria e ele foi para casa. E quando ele estava indo para casa, ele cruzou com o Adriano. Não foi o Adriano que seguiu ele. Foi ele que cruzou com o Adriano. E quem está falando isso não sou eu. Quem está falando isso é o Lídio. Deixa eu voltar para o começo. As folhas 29. No dia 14 de agosto, o Lídio foi até a delegacia, folhas 29. Lá embaixo, na 6ª linha de baixo para cima, ele está dizendo o seguinte. Vou ler um pouco para cima, tá? No Parque Ayrton Senna, local com pouca luminosidade, tendo por costume acelerar sua motocicleta, pilotando a velocidade de aproximadamente 70 km por hora, haja vista que fica com receio de ser assaltado. Que percebeu que mais adiante havia uma moto em velocidade baixa, o Adriano. Então, Lídio viu que mais adiante dele tinha uma moto em velocidade baixa, vindo a ultrapassá-la e continuar com seu trajeto, sendo que mais alguns metros adiante, ouviu os disparos de arma de fogo e percebeu que havia sido atingido nas costas. Que afirma, lá na última linha, no finalzinho, bem aqui, que afirma que não foi perseguido por nenhum veículo ou motocicleta, não foi anunciado qualquer tipo de roubo à sua pessoa, tendo os disparos sendo efetuados repentinamente pelas suas costas. Ele fala do começo até o fim que os disparos foram pelas costas, como ele disse aqui para Vossa Excelência. Que ele não vai chegar aqui e dizer, não, virei para ameaçar o cara e tomei tiro. Assim como ele não vai vir aqui dizer para Vossas Excelências que ele tinha um casamento de fachada, tampouco vai dizer a Vossas Excelências que, na verdade, o casamento dele não era aquele casamento de flores que ele disse no começo aqui, que todos da igreja invejavam e se perguntasse para qualquer um se tinha... Ele disse isso aqui, ele disse no depoimento judicial, perguntasse na igreja se tinha algum casal que era mais apaixonado. Não tem, era ele e ela. Super apaixonados. Então, assim como ele mente nesses pontos, ele jamais iria vir aqui. Assim como ele mente dizendo que nunca ameaçou na Raquel, assim como ele mente dizendo que nunca ameaçou ele, que tratou ele com cordialidade, assim como ele mente em relação ao casamento, ele mente também ao vir aqui dizer que tomou tiro pelas costas, e ele mente também ao vir aqui dizer que ele não fez nada para tomar esses tiros. Eu aqui não vou pedir absolvição do Adriano em tudo. Eu vou pedir que vocês condenem o Adriano pelo porte de arma. Não vou nem adentrar no porte de arma. Porque apesar de, se eu tivesse no lugar dele, talvez eu tivesse feito a mesma coisa, comprado uma arma com medo, é ilegal.
Ele comprou uma arma, ele levou essa arma por vários momentos, ele não tinha porte, não tinha registro, é ilegal. E a gente está aqui para julgar o que é justo. E o que é justo é que ele seja condenado pelo porte ilegal de arma. Então eu não vou pedir absolvição em relação a isso. Agora, em relação à tentativa de homicídio, aí, no mínimo, existem sérias dúvidas a respeito da conduta do Lídio nesse momento. E aqui eu não estou tentando fazer da vítima réu, até porque, infelizmente, se tem um certo preconceito desse negócio de fazer da vítima réu, e eu mesmo tenho esse preconceito, a única possibilidade que eu venho aqui para falar qualquer coisa em relação à vítima é quando a característica da vítima é importante para o processo. Porque se fosse indiferente, eu não estava aqui nem falando que ele era possessivo. Fiz um júri aqui há uns 2 ou 3 meses atrás, de uma mulher que havia sido morta pelo seu marido, seu namorado, na verdade, uma situação de feminicídio, de um relacionamento abusivo. E eu só elogiei a vítima, porque eu só ouvi coisas boas a respeito dela. Nunca ouvi um A negativo em relação a ela. Agora, nesse caso aqui, a coisa é diferente. A gente tem a Ana Raquel dizendo que a mãe dele disse que ele ameaçava a ex-mulher. A gente tem a Ana Raquel dizendo que ele andava armado, como o paraguaio anda. Ela usa esses termos, inclusive. A gente tem um laudo médico dizendo que foram tiros dados pela frente. E aí vocês vão dizer, não, mas o doutor mostrou aqui um complemento a esse laudo. E existe 2 complementos a esse laudo. Como eu disse, tendenciosos. Mas e que em nenhum momento discordam. Folhas 311, o primeiro. Foi lido pelo Ministério Público. Logo na alternativa A, esse ofício foi o primeiro ofício que foi mandado naqueles termos que eu disse. Olha, perito, o réu e a vítima estão dizendo que o tiro foi pelas costas. O que é mentira, porque o réu nunca disse que o tiro foi pelas costas. A. Relatório médico do atendimento de urgência. Então ele foi feito, aquele laudo, com base no relatório médico de atendimento de urgência da Santa Casa, onde tem a informação: 2 orifícios de entrada em abdômen e 1 no braço. E aí lá no final ele faz a observação: é possível que os orifícios de entrada sejam os do dorso, conforme informam autor e vítima. Percebam a tendência? O cara eles colocaram o perito numa situação, o cara falou, porra, mas tá o réu falando e tá a vítima falando, tem ninguém discordando que os tiros foram pelas costas, só eu que vou discordar? Então ele só gera uma dúvida. Ele fala, ó, é possível que seja, conforme informa o autor e a vítima, estando presente exame físico, ou seja, ele não fez exame físico, prejudicado, porque, cara, tinha uma cicatriz gigante no dorso. Não contente com esse esclarecimento, e eu gostaria muito que esse perito tivesse vindo aqui, ele foi arrolado, mas depois foi dispensado pelo membro do Ministério Público, né? Não contente com isso, ele prestou um novo esclarecimento, as folhas 520. E aí, no final, ele fala o seguinte: em primeira resposta anteriormente dada ao ofício 208/2020, faço uma discussão sobre o problema, evidenciando e levando a possibilidade de que as informações contidas em prontuário possam estar discordantes. Contudo, meu parecer encontra-se limitado, conforme exposto acima, para resposta sobre orientação sobre entrada e saída dos disparos de arma de fogo. Sabe o que o perito disse nos dois esclarecimentos? Eu não posso fazer esclarecimento nenhum. Nos 2 esclarecimentos ele repete o que ele falou lá. Ele falou, olha, a minha perícia foi com base no laudo da Santa Casa. Eu não tinha como saber onde era a entrada e onde era a saída, porque quando ele chegou para ser vistoriado, para a perícia, ele tinha um rasgo de peito a peito, de 20 e poucos centímetros, cicatrizado, um rasgo na perna e um rasgo no braço. Rasgo não mostra orifício de entrada e de saída. Então o que eu fiz? Olhei o da Santa Casa. Eu não posso olhar fora da Santa Casa.
Mas o Ministério Público insistindo e falando, olha, mas o réu e a vítima estão dizendo que o tiro foi pelas costas. Mentira! Nunca disseram, o réu nunca disse que foi pelas costas. O réu e a vítima estão dizendo, aí o cara vem dizendo, olha, pode ser que a Santa Casa tenha errado. E ainda falou uma coisa que ao meu ver é uma besteira, que às vezes o atendimento lá é feito por clínicos gerais, desmerecendo completamente os médicos que lá estão. Como eu disse a Vossa Excelência, um acadêmico de 4º semestre, 5º semestre, estuda medicina legal e sabe como diferenciar um orifício de entrada e de saída. São mostradas para nós e eu mostro para eles 200 fotos de orifício de entrada e de saída. Imagina o que um médico, em 6 anos de faculdade de medicina, que tem a matéria medicina legal, que tem a matéria de medicina legista, não vai saber diferenciar um buraco de entrada e de saída? Sendo que o cara está lá aberto e um buraco tem pele saindo para fora e o outro não tem? Como se fosse uma coisa muito difícil de se verificar. Então, qual que é o que vale aqui? O que a gente tem de prova? O laudo da Santa Casa, que nem está nesses autos, mas foi transcrito pelo perito na primeira vez que ele fez a perícia. Que o cara chegou à Santa Casa com 2 orifícios de entrada no peito e 1 orifício de entrada no braço. E aí, Vossas Excelências, temos que voltar àquele ponto do que realmente interessa aqui. Vossa Excelência tem que decidir qual das versões é mais crível. Eu estou de moto, sou o Lídio, e se por acaso eu viro de frente, lateralmente, para atirar em alguém, Marlon, mas o Lídio não tinha nenhuma arma. Não sei. O Lídio não caiu no chão e a polícia e o bombeiro veio. O Lídio rodou até chegar a vizinha da igreja, que ele sabe, de uma outra igreja, não da igreja que ele frequentava, chegou lá e lá ele caiu. Se no meio tempo ele fez alguma coisa com alguma arma que ele tinha, eu não sei. Não posso falar porque eu não sei, porque não está nos autos. Só não duvido. Mas se o cara ultrapassou primeiro, Lídio aqui, Adriano lá na frente. Lídio para do lado do Adriano. Adriano usa capacete aberto. Lídio percebe que é o Adriano. Continua lado a lado. Depois o Lídio ultrapassa. Se o Lídio vira de frente com o Adriano e vai fazer qualquer situação, onde seriam os tiros? É crível que um tiro tenha pego de raspão aqui se o Adriano disparou da frente? É crível que 2 tiros tenham acertado aqui no peito? E é crível que um tiro tenha acertado, não foi aqui na perna, onde a moto poderia esconder, foi aqui, perto do saco. Então, será que é crível que, na hora que ele virou para fazer uma menção para o Adriano reagiu e atirou nele, que os tiros tenham acertado nesses lugares? Um tiro aqui no braço, que pegou de raspão, outro tiro aqui na frente, outro tiro aqui na frente, e um tiro aqui na parte de cima da perna. É isso que vocês têm que decidir. Ou é mais crível que ele, de costas, tenha tomado 2 tiros nas costas e 1 tiro na frente na perna? Ou não, Marlon, ele tomou esse tiro pelas costas na perna. Ele está de moto, meus queridos. Alguém fica de moto com a perna reta? Para o tiro entrar aqui na perna? Será que tem como fazer isso? O cara vai fazer o quê? Tirar de baixo? Nos primeiros semestres de faculdade, a gente aprende que a lógica é a rainha das provas. Tudo que eu estou pedindo aqui é que Vossas Excelências ajam com lógica. É lógico, é crível que um marido traído ligue para o seu algoz, aquele que ia roubar dele a sua esposa, e converse com ele com educação sobre isso?
Ao meu ver, não. É crível que um marido traído tenha uma relação tão fantástica com a sua esposa que todos ao redor, todos da igreja, todos os amigos, todos os conhecidos acham que é uma relação perfeita, enquanto a sua esposa vem até nós e diz que não, que era uma relação de fachada, que ela tinha que fazer tudo o que ele mandava, se vestir do jeito que ele mandava, agir do jeito que ele mandava, não podia trabalhar. Não podia trabalhar, não podia ter um emprego, só podia trabalhar se fosse com ele, sobre os olhos dele. Tem mais um detalhe. Foi perguntado aqui para o Lídio se em algum momento ele ameaçou a Ana Raquel. E aí, as folhas 5, 3, 5, nós temos um boletim de ocorrência em que a Ana Raquel, ela vai falar o seguinte, 535, que relata a vítima que na data, horário e endereço supra, o autor foi à sua residência e começou a ofender a sua honra e fazer ameaças com os seguintes dizeres. Quem é o autor? Lídio. Está lá em cima, bem no começo. Ó. Notícia, Ana Raquel foi vítima de violência doméstica praticada por Lídio. Foi à sua residência com ameaça e os seguintes dizeres. Peço desculpa pelas palavras. Você é uma vagabunda, sem vergonha, assassina, descarada, você tem que virar biscate para sustentar suas filhas, eu vou botar fogo nas suas casas, eu vou cortar sua perna, qualquer dia de madrugada eu vou te encontrar. Isso aqui foi feito depois, tá? Perceba que ele colocou assassina? Isso aqui foi feito depois. O crime foi em julho, isso aqui foi no mês 9, dia 1º/9. E aí você vai dizer, ou talvez venha no argumento posterior do Ministério Público falar o seguinte, peraí, Marlon, mas é lógico. É claro que ela ia fazer um negócio desse, porque aí ela estava querendo se defender. Ela estava sendo acusada de homicídio. Então ela estava querendo plantar provas a respeito dessa situação. Porém, ela não foi a esse local sozinha. Ela foi acompanhada, e aí vocês, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10ª linha de baixo para cima, vai estar escrito o seguinte, rola como testemunha presencial, a filha, Liz Rayane. Então sabe quem foi com a mãe na delegacia falar que o pai, Lídio, foi até a casa dela, chamou a mãe de vagabunda, falou que era uma biscate e tinha que biscatear para sustentar as filhas, que ia cortar suas pernas, ia queimar a casa, não estava nem sozinho, estava acompanhado de familiares. Esse é o Senhor Santo Anjo que estava aqui sentado, dizendo que ligou para o Adriano, dizendo, olha, meu amigo, meu irmão, que ele disse aqui, de forma expressa, mentindo novamente, jamais ameacei a Ana Raquel. Jamais tive qualquer situação de agressividade e violência. Nunca aconteceu nada disso. Esse é o cara. Esse é a suposta vítima. É a suposta vítima que vai lá e que se diz, e aí eu não vou questionar o amor que tem por suas filhas, eu tenho uma filha também, mas que em um momento de estresse, fala que a mãe vai ter que biscatear para sustentar as filhas. Hoje ele está com a guarda. E como eu disse, infelizmente, a Ana Raquel perdeu a guarda das suas filhas por causa desse processo. Onde ela foi colocada como sendo acusada,
e mesmo depois que foi retirada do processo, inocentada, não tem nada a ver com ela, ainda assim ela perdeu a guarda das crianças. E para recuperar não vai ser fácil. Porque, querendo ou não, ela continuou tendo um relacionamento com aquele que, nesse processo, foi colocado como se fosse o agressor do Lídio. Ela continuou tendo um relacionamento com ele, ficaram juntos por 2 anos, tiveram um filho juntos, e isso pesa numa decisão de guarda. Porque, para a decisão de guarda, não vai isso aqui. Para a decisão de guarda, vai a acusação que foi feita pelo Ministério Público. Como se o Adriano tivesse ido lá caçar o Lídio para poder chegar ao resultado morte dele e conseguir ter a sua liberdade com a Ana. Qual das duas situações é mais crível? Ele já estava tendo um relacionamento extraconjugal. Continuar tendo esse relacionamento extraconjugal ou ir atrás do marido da mulher para matar ele e ficar só com ela? Sanguineamente, pensando naquela reação que ela é tida por raiva. Porque eu não consigo acreditar que esses dois aqui, e aqui eu estendo para o Lídio, nem o Lídio, que eu já vi isso aqui tudo, eu consigo acreditar que seja um cara que é um assassino. Eu consigo acreditar sim que era um cara que estava num momento de raiva e perdeu a cabeça. Mas qual dos dois estaria no momento de raiva? Ele que estava tendo um relacionamento extraconjugal com a Ana Raquel ou o marido dela? Qual das duas versões é mais crível? Quem ficaria mais puto nessa história? O marido traído ou ele que estava traindo o marido? Outro ponto que se destaca aqui em relação ao Lídio, eu já estou quase encerrando, é a situação da posse. É a situação da posse que vem por, sei lá, criação, não sei se é por causa, não sei qual religião que eles são, mas ele tem na cabeça que casamento é uma vez só, casamento é para sempre. E aqui a última pergunta que eu fiz para ele, o corpo, ele costuma falar. Nosso corpo fala mais do que a nossa voz, às vezes. Mas na última pergunta que eu fiz para ele foi se ele ainda tem esperança de ficar com ela. Ele que ainda não deu a ela o divórcio. E ele não disse não. Primeiro que a cara dele disse sim. Mas ele falou, acho que não vai ter como conviver, acho que não vai ter não sei o quê. O corpo dele demorou uns 10 segundos para chegar nessa resposta. Esse cara, que até hoje não deu o divórcio, vocês acreditam que ele seja possessivo ao ponto de não querer perder aquela mulher? Se a resposta for sim, é bem possível que em um momento de raiva, que já tinha sido demonstrado anteriormente na ligação que fez para ele venha fazer uma besteira. Qual das duas circunstâncias é a mais crível? Essa é a pergunta que vai ser feita para Vossas Excelências. Só que ela só vai ser traduzida de outra forma. Qual forma, Marlon? Em relação aos quesitos. Eu não vou passar pelo primeiro e segundo quesitos, que são materialidade e autoria, porque ninguém discorda aqui. O Lídio tomou tiro? Tomou. Quem atirou nele foi o Adriano? Foi. Não estou discutindo isso aqui. A minha discussão, ela vai para o quesito número 4. O jurado absolve o acusado? O promotor falou muito aqui de um tiro. Legítima defesa é quando o cara mostra uma arma para você e você dá um tiro. Putativo é quando você dá um tiro. Balela. Balela. A regra nunca falou um tiro. A regra fala de proporcionalidade. É quando você responde a uma injusta agressão usando
proporcionalmente os meios necessários. Necessários para quê? Para impedir aquela injusta agressão. O que vossas excelências entendem como um meio necessário para impedir uma injusta agressão que estava na cabeça desse cara aqui? Eu já disse, eu não posso afirmar se ele estava com arma ou sem arma, apesar de achar que estava. Mas na cabeça desse cara aqui, ele, depois de tendo sido ameaçado pelo Lídio, ele, depois de ter que mudar de casa para o cara não encontrar, ele, que estava andando de moto e o cara colou do lado dele, aí depois atravessou para frente, o cara vira de frente para ele, o que ficou claro pelo local dos tiros. O cara vira de frente para ele. É crível que ele acreditasse que ia tomar bala? Se Vossa Excelência falarem, olha, é possível, talvez se eu estivesse no lugar dele, eu acreditaria que ia tomar uns tiros. O que você faz para não tomar tiro? Se você é um atirador de elite, treinado pelas Forças Armadas ou pelas polícias mais graduadas, talvez você consiga reagir numa situação dessa com um pensamento reto ao ponto de usar suas habilidades e dar um tiro naquela pessoa de forma que ela caia, ou de forma que você atinja a mão para ela não poder pegar a arma. Mesmo esse cara teria dificuldade. Esse guri aqui nunca tinha tirado com uma arma na vida. Estão achando que daqui 5 metros é fácil de atirar? Não é. Não é fácil acertar alguém daqui a 5 metros, daqui até aquela parede. A maioria, inclusive, acertaria tudo no chão. Acha que é bang, que tem que fazer isso aqui com a arma, e a arma tira no chão. Deu mais que um tiro? Deu. Mas a questão não é essa, a questão é, na cabeça desse cara, será que se ele tivesse dado um tiro, seria o suficiente para evitar a injusta agressão que estaria acontecendo? Ele nem chegou a ver, ele só viu que o cara continuou vazado, ele deu meia volta e sumiu. Ele só viu que o Lídio continuou, então ele não sabia nem se tinha acertado, e ele vazou. Para que se pudesse falar de proporcionalidade, e mesmo se fosse proporcionalidade, ainda teríamos a possibilidade do excesso. Mesmo se fosse proporcionalidade, desfez a proporcionalidade. Para que se pudesse falar nisso, teria que falar, não, ele atirou 4 vezes, ele viu que os 4 tiros acertaram, ele viu que o primeiro tiro acertou, pensou, vou dar mais um, viu que o segundo tiro acertou, pensou, vou dar mais um, viu que o terceiro tiro acertou, pensou, vou dar mais um, e aí ele parou. Aí poderia se discutir a proporcionalidade, quer dizer, não, ele raciocinou tudo isso naquele momento, de 2 segundos em que ele estava de frente para um cara que ia atirar nele. Mas mesmo que Vossa Excelência digam, Marlon, 4 tiros foi muito. Eu até concordo com você que ele podia ter pensado que ia tomar um tiro, concordo com você que na situação, se eu estivesse no lugar dele, eu também acharia que o cara podia estar querendo fazer algum mal contra mim, mas tinha que ser dado um tiro só. A legítima defesa, então, morre nesse tiro. E o resto é o que nós chamamos de excesso de legítima defesa. E pelo excesso de legítima defesa, você pode responder de 3 formas. Na verdade, 2 formas. A primeira é dolosa, então eu vi que eu encerrei a legítima defesa, o cara já não estava mais me causando nenhum tipo de agressão, não existia risco e ainda assim eu continuei. Isso é excesso doloso. Consequência, condenação. Segunda forma, culposo. Então eu vi que eu acertei o cara, mas eu, por imprudência, porque eu não olhei direito, porque eu não parei para esperar, porque eu agi com negligência de alguma forma, eu não percebi que aquele cara já tinha acabado a agressão. Então eu acabei atirando a mais. Essa segunda forma, excesso culposo. E tem uma terceira forma, só que não gera crime, que é o que chamamos de excesso exculpante. Que é aquele excesso que, naquela circunstância, pelo calor do momento, pela circunstância que se encontra, por todos os riscos presentes,
Você, se tivesse no lugar, talvez tivesse feito a mesma coisa. É o que chamamos de excesso exculpante. E o excesso exculpante tem uma consequência: a absolvição. Então, mesmo se entenderem que houve excesso, que a legítima defesa morreu no primeiro tiro, se entenderem que os outros 3 tiros foram tiros que, devido àquelas circunstâncias, talvez, e não é certeza, lembram, a dúvida nos prevalece, talvez, se tivessem feito a mesma coisa, aí, a resposta à pergunta número 4, o jurado absolve o acusado, também é sim. Só que, apesar de discordar veementemente, eu tenho por obrigação, até por respeito ao meu cliente, falar dos outros quesitos. Que é, supondo que vossas excelências o condenem. Quinto quesito. O acusado agiu por motivo torpe, visto que decidiu ceifar a vida do ofendido Lídio, por esse não aceitar romper o relacionamento com Ana Raquel, pelo que decidiu tirar-lhe a vida a fim de poder ficar com Ana? Não tem lógica essa pergunta. Quem que ia querer eliminar da jogada? O cara que já estava ficando com ela, que estava indo inclusive naquele dia encontrá-las escondidas, ou o marido traído? Não tem lógica uma pergunta como essa aqui, não tem lógica. A lógica é a rainha das provas, não tem lógica. Sai matar o cara para ficar com a mulher? Nem se você tivesse há 100 anos atrás isso teria lógica. Não tem mais polícia. Os filhos da mulher iam ficar de boa. Não tem lógica passar na cabeça do cidadão fazer isso. E por último porque os outros quesitos são da arma. E eu entendo que ele tem que ser condenado pela arma, como já disse a Vossas Excelências. O acusado agiu mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tendo em vista que tivera a intenção de surpreendê-la, pois tentou ceifar a vida do ofendido desferindo de disparo de arma de fogo pelas costas, o que lhe impossibilitou qualquer tipo de reação e defesa por parte dele? Primeiro, não tem como se falar em surpresa se foi o Lídio que ultrapassou ele, não sou nem eu que estou falando isso, é o próprio Lídio. O Lídio viu a moto, o Lídio passou pela moto. E segundo, o único documento técnico que nós temos aqui, a única pessoa que realmente viu o Lídio foi o médico da Santa Casa, que diz que no exame físico tinha um ferimento de arma de fogo no abdômen e braço direito, 2 orifícios de entrada em abdômen e 1 orifício de entrada no braço direito. Ponto. Ah, mas o perito, depois da 12º ofício que o Ministério Público mandou para ele, mentindo, dizendo que o réu e a vítima tinham, os dois concordado que os tiros tinham sido por trás, levado ao equívoco, disse que talvez os médicos possam ter se confundido. Quem que é a verdade aqui? É o talvez os médicos possam ter se confundido, ou é o médico que na hora que o Lídio chegou, viu o disparo, viu as perfurações, viu na imagem que eu mostrei a Vossas Excelências, a pele entrando, queimando, a pele queimando atrás na saída, criando um abaulamento de pele por fora, para mostrar que é uma lesão de externa, de saída. Quem que está certo nessa história? O perito que não viu nada disso e só viu o exame da Santa Casa, que fala o seguinte, mas que por insistência do Ministério Público disse que talvez possa ter um erro. Só o talvez possa ter um erro já gera dúvida. E como eu disse, na dúvida, não por uma questão de impunidade, mas por uma questão de equidade, Vossas Excelências devem votar a favor da defesa. Talvez o médico possa ter errado, ou o médico que falou que foram 2 tiros pela frente, 1 tiro no braço pela frente e 1 tiro na perna que não tem pela frente e por trás. Porque o tiro da perna, a munição ficou dentro da perna. Então eles retiraram a munição de dentro da perna, não tem saída. Qual que é a versão mais crível? A que o cara estava de costas e um tiro entrou pela perna na parte da frente?
para encerrar, volta para mim na folha, Andréia, folha número 160 e 161. 161, põe. Baixa um pouquinho. Está funcionando já, Estreco? Baixa um pouquinho. Lídio Costas. O 9. Ó. O 9 é o lugar onde foi encontrado o projétil. Tá? É o lugar onde foi encontrado o projétil de número 5, que entrou pela frente. Onde que está escrito isso, pessoal? Cadê? Aqui no 159 ele fala, cada número é descrito. O 4, 5, 6, o 7, o 8 e o 9. O 9, então, ali, é o lugar onde foi encontrado o projétil. A anterior, por favor, 160. 161. Não, aí. Essa. Baixa, por favor. Um pouquinho mais. Aqui, o 5 é o local onde entrou o projétil. Ele entrou por aqui e se alojou mais ou menos aqui na bunda. Como você, de costas, vai tomar um tiro que vai entrar pela frente da sua perna sentado numa moto e vai parar na sua bunda? Tem como? Você está de costas, como disse o Lídio aqui, na versão do Ministério Público. Você está de costas na sua moto. Aí você toma 4 tiros. Um tiro supostamente de raspão aqui, 2 tiros nas costas e um na perna. Como que esse tiro da perna entrou pela frente? Como que esse tiro da perna entrou por aqui? Essa é a foto da frente. A outra foto é a de costas. Entrou pela frente e ficou alojado perto da bunda. Que curva que essa munição fez? Não fez curva nenhuma, porque os tiros foram dados de frente. Porque o Lídio virou para ele, e quando virou para ele para fazer menção que ia atirar, ou sei lá, porque ele ia gritar, ou porque ele ia brigar, ou porque ele ia chamar para conversar, não importa, o que importa é o que passou na cabeça dele. Quando o cara vira para você e faz que vai fazer um movimento, na cabeça dele que estava sendo ameaçado. O que é mais crível? Que o cara tomou os tiros de costa e a munição fez curva e entrou pela frente? Ou que o cara tomou os tiros pela frente e essas munições entrou uma aqui, outra aqui, outra aqui, e essa aqui pegou de raspão. Inclusive, por coincidência, na mão que estaria apontando uma arma. E fez um raspão, que não tem saída e entrada porque é raspão. Se Vossa Excelência entenderem que o tiro foi dado pelas costas, a resposta aqui é sim. Ele tem que ser condenado com a qualificadora, porque ele desferiu o disparo pelas costas para pegar a pessoa de surpresa. Se não entenderem, aí a resposta aqui, a única resposta que se espera é não. Porém, se Vossas Excelências, eu não consigo acreditar que entre na cabeça de Vossas Excelências que a munição tenha feito curva. Para a versão que foi dita pelo Lídio aqui ser verdadeira, para a versão que foi dita pelo Ministério Público aqui ser verdadeira, só tem uma hipótese. Todos esses tiros foram pelas costas. Inclusive o que entrou pela frente da perna. E que ele não saiu por trás para se dizer que houve uma travessia. Ele ficou alojado e foi o único que foi retirado do corpo dele. Os demais, todos atravessaram. Então não foi feito esse cortezinho aqui para tirar a munição de dentro. Só esse. E aí, mais uma prova de que foi de frente. Baixa um pouquinho para o próximo, André. Aqui, a forma como foi feito ali é claramente uma demonstração de local de encontro. Termos técnicos, periciais. Volta para o anterior.
E quando o cara toma o tiro, você começa por onde o tiro entrou para tentar encontrar quais foram os danos que foram causados. Ainda mais se você não tem um buraco de trás saindo do tiro, que você não possa encontrar ali por onde aquele tiro saiu, você possa fazer um caminho transverso. Então a questão é muito simples. Ela pode parecer complexa, mas não é. Nós temos duas versões, a versão do Lídio e a versão do Adriano. Na versão do Lídio, ele tomou 4 tiros pelas costas, na versão do Adriano, os tiros foram dados pelas frentes. A versão do Adriano está de acordo com o laudo de folhas 159, que fala que os tiros entraram pela frente e saíram pelas costas. Está de acordo com o laudo e com a amostra, que ele só não baixou a calça para você aqui para não mostrar, mas ele tem uma cicatriz aqui também. Uma munição que entrou pela frente e ficou alojada na bunda. Se Vossa Excelência encontrar na cabeça de Vossa Excelência um meio desse cara tomar um tiro pelas costas e a munição entrar por aqui e ficar alojada na bunda, aí podem condenar o meu cliente. Que eu não consegui pensar nesse meio até agora. A única coisa que eu espero a Vossas Excelências é: pensem de verdade, deem uma chance para a defesa, não ignorem o que eu falei aqui. Eu não estou falando balela, eu estou falando dos autos. Eu estou mostrando para vocês o papel. Não estou inventando além do que está aqui. Votem com suas consciências. Eu garanto que se Vossas Excelências votarem um sim na absolvição, só do homicídio, condenação na arma, um sim na absolvição, vão conseguir colocar a cabeça nos travesseiros de vocês essa noite e vão conseguir dormir o sono dos anjos. Tá bom? Muito obrigado. A defesa encerra, Excelência.